Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui. Dessa vez falando sobre um assunto que a gente já havia falado no canal do Bruno, mas falando aqui no canal da Revtech. Boa noite, Ellen. Boa noite, Bruno. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Boa noite a todos, boa noite a quem já está nos assistindo e vamos trocar bastante hoje. Isso aí. Bem, gente, hoje a gente vai focar no webinar que a gente fez da outra vez. Acabou que a gente não conseguiu entregar muito bem o conteúdo que a gente gostaria. Então, até por isso que a gente decidiu fazer outro webinar, justamente para a gente poder explorar um pouco mais esse tema, tá? E entregar para vocês o que de fato interessa, tá? Ao longo aí das últimas semanas, a gente fez inclusive pílulas sobre esse assunto, fizemos 4 gravações, estão todas disponíveis no canal do Bruno, inclusive, se vocês quiserem revisitar e rever, tá? Com insights bem interessantes. E hoje a gente vamos conseguir. Muito bom! Desembaralhar um pouco essa ideia que estão fazendo de que liderança 4.0 é marketing, tá? Não é. Liderança 4.0 é um modelo, tá? É um modelo de liderança que, claro, foi puxado pela quarta revolução industrial, porém é um modelo específico de liderança que precisa ser utilizado para esse novo cenário que está sendo criado com essa revolução tecnológica, tá? Então, assim, antes da gente começar, eu queria deixar isso claro e nós vamos passar aqui ao longo do webinar para que fique mais claro para vocês o que aconteceu nas outras revoluções, o que foi o líder 1.0, o que foi o líder 2.0, 3.0, qual a diferença com a liderança de hoje em dia, tá? E vamos dar alguns exemplos para vocês para que fique tudo muito mais claro, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, só vocês colocarem aí no chat, que eu já estou vendo que vocês estão interagindo no chat. Beleza? Então vamos começar, Eli, vamos começar, Bruno? Vamos lá, já aquecemos as turbinas aqui. Isso daí. Então, gente, o que aconteceu? A liderança 1.0, ela ocorreu quando de fato existiu a indústria, né? Há muitos anos atrás, os produtos eram fabricados nas casas e a indústria ela surgiu quando houve a necessidade de se fabricar mais produtos, ou seja, produtos customizados, feitos em casa, você tinha uma mão de obra limitada. Então você não conseguia fabricar grandes volumes. Foi aí que ocorreu a primeira revolução industrial. Imagina o seguinte, você tem lá, há séculos atrás, você tem mão de obra específica que está acostumada a trabalhar dentro de casa. Você começa a montar uma equipe dentro de uma indústria, você precisa de alguém para cuidar dessa equipe, né? E qual era o foco, naquela época, do líder? O principal foco. Se eu precisava produzir em grande volume, o foco dele era produzir em grande volume. Então, praticamente, a única preocupação que o líder tinha naquela época era entregar a produção que estava programada. Ou seja, só com esse insight você já começa a perceber que hoje você já tem líder preocupado com várias outras ações. E antes ele só se preocupava praticamente com isso, né? Então daí você já começa a entender algumas coisas, né? Então, Ellen, você já começou a falar aí, então complementa aí, Ellen. Então, o que a gente pode perceber nessas características é que o foco era apenas na execução. A gente tem um objetivo, a gente precisa entregar esse objetivo, ponto. Executar, executar, executar. Esse era o lema, né? E não existiam grandes desafios nesse processo. Era uma linha mais, era um caminho mais linear, onde a execução era a palavra-chave, né? Para que eles atingissem o resultado. Exatamente. E na questão do RH, Bruno, que você naquela época, não acho que nem existia departamento de RH. Eu não estava naquela época, não, mas ok.
O que você diria, o Bruno? Não, assim, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, a gente vê que eles são apertadores de parafusos, literalmente, né? Então, a função do trabalhador naquela época era algo que era totalmente descartável em todos os aspectos. Não existia uma inteligência por trás da atividade de trabalho. Então era uma coisa facilmente substituível. E a função de RH nessa época, Anderson, acho que era meio que ver se tem dentes, se tem dedo, se aguenta força, né? Se aguenta carregar peso. Eu acho que essa era a função. A gente tinha jornadas de trabalho que não tinham, na verdade, uma regulação disso, então você tinha jornadas de trabalho de 16, 18 horas por dia. Não que hoje tenha mudado muita coisa, mas naquela época, pelo menos, hoje pelo menos a gente tem leis que conseguem ajudar a mexer em alguma coisa nisso. Então a função de RH naquela época não existia, na verdade não tinha um RH, existia sim a questão de comer, trabalhar por um prato de comida, trabalhar por uma mínima subsistência. Exatamente. Então, se você não tem esse tipo de preocupação, hoje, o papel que o líder faz hoje, inclusive, de participar de processo de seleção, ele também não se preocupava, concorda? Simplesmente, eu cheguei a ver alguns vídeos da época, tá tudo disponível na internet para quem quiser ver, eram filas que eram formadas perto da indústria e, de fato, acontecia como que o Bruno falou. Muitas vezes, o cara olhava para ele, tá empregado, entra. Esse material está disponível na internet, gente, se vocês quiserem ver. Tem alguns até em preto e branco. Então, ou seja, Sim. Não tinha uma seleção, um critério que as pessoas se baseavam, né? Baseavam em competência, habilidade ou características para que aquela pessoa pudesse ocupar aquela função. Não tinha isso. Não tinha. É muito magro, não serve, né? Tinha esse tipo de estigma. A mulher, naturalmente, era entendida como, né, a pessoa do lar, não tinha essa... dona de casa, né? Ela é parideira e dona de casa, ela não tinha uma função nesse tipo de indústria, né? Nessa época a gente não está falando ainda da mulher dentro da sociedade. E aí, ao longo das revoluções industriais, a gente passa a ter a valorização da força de trabalho, né? Entende-se que algumas atividades podem ser, sim, mecanizadas, né? Aí quando a gente já fala das revoluções industriais, quando a gente começa a ter equipamentos, se a gente parar para pensar que alguns anos atrás, nem tantos anos atrás, uma cirurgia de miopia se fazia com agulha e linha, e hoje ela se faz com laser, o quanto de instrumentador, por exemplo, hoje eu não tenho mais na área médica. Esse é um exemplo. Então a gente acaba por ter um olhar enquanto RH, enquanto liderança, que é até o foco aqui do nosso trabalho, em algo muito mais estratégico, em algo muito mais que agregue valor à finalidade daquele atendimento, daquela função. Isso não existia. Em absoluto, isso não existia. Exatamente. Isso, gente, a gente está falando lá em 1784, tá? Que foi quando surgiu a primeira Revolução Industrial, quando de fato se começou a existir a indústria, né? E a liderança 2.0, que ocorreu por volta de 1870, muda já o estilo de liderança. Naquela época, você já começa a ter equipamentos na sua indústria, combustão, elétricos, etc. Inclusive, tem alguns vídeos na internet que vocês podem ver que começa a ter esteira de produção. Inclusive, naquela época, o próprio Ford ele colocou essa esteira na sua linha de produção para produzir os seus carros, naquela época ainda preto e branco. E qual era o papel do líder naquela época? O que muda do primeiro para o segundo? Ele começa a ter que se preocupar com a qualidade do produto. Eu já tenho uma grande produção, eu já consigo produzir em grande escala. Então, ou seja, o líder ele já consegue entregar aquilo que estava programado. Beleza, mas e a qualidade do produto? Ou seja, isso não é só um fator que veio da indústria, mas também da necessidade do cliente. Por quê? Você já está produzindo em grande escala, aí você já tem outras indústrias concorrentes, você já começa a ter um mercado de fato que ainda não existia, né?
concorrência de mercado. E o líder, ele tem que se preocupar com a qualidade do produto. Então, ou seja, essa é a diferença do líder 1.0 para o líder 2.0. Só que você ainda tem outras características que começam a influenciá-los, né? Aí você já tem que ter aquele critério para você poder selecionar determinado tipo de pessoas, porque você começa a ter que entregar algo com mais qualidade. Né, Ellen? Então, se a gente for fazer uma analogia, né? Na primeira etapa, a gente entende que a gente pode produzir. Então, a produção é em massa, produzo, produzo, produzo. Ao longo do tempo, identifica-se que só produzir não basta. A gente precisa incrementar e se preocupar com a qualidade dos produtos e daquilo que a gente está entregando. A partir do momento que você não tem uma concorrência, isso dificilmente passaria a ser um fator a ser observado, né? Então, a concorrência instiga esse fator de preocupação com a qualidade. E aí, quando a gente precisa se preocupar com a qualidade, no papel do líder, né, falando especificamente, ele precisa já começar a entender mais de processos. O que dá certo, o que dá errado, o que eu tenho que observar com mais cautela. Então, ele já começa a ter um olhar de processos incluído nesse meio todo, né? Exatamente. Bruno? Complementando, eu vejo o seguinte, até para a gente já poder ir para o líder 4.0, né? O líder 4.0, ele, na verdade, o líder antigo, nem tão antigo assim, a gente pegou isso, eu e Ellen Anderson, a gente que vem desde 1746 firmes e fortes na luta, esperando nos aposentarmos, a gente pegou esse líder que, na verdade, era execução. Nós, em algum momento você pegou, não pegou, Ellen Anderson? Sim, sim. Eu acho que até menos que a geração anterior, mas sim, pegamos. Aquele cara que é focado em meta. Eu venho de uma época, por exemplo, em que existia um papel em que se escrevia e todo mundo lia o que estava sendo falado para o colaborador. Não sei se vocês já passaram por isso. E não era entendido como constrangimento. Hoje em dia, isso aí vai para a internet, acaba com a carreira do cara, mas era uma coisa usual. Por quê? O foco era em execução. Então eu chegava para o Anderson e falava assim, Anderson, eu quero 5 máquinas instaladas até o final do dia de hoje. Se o Anderson não tivesse 5 máquinas instaladas, ele era incompetente, a equipe dele era uma porcaria e não servia para nada. Com o passar dos tempos, a gente vê que, assim, por exemplo, eu preciso realmente ter uma mão de obra dentro da minha empresa para montar a máquina. Eu não posso terceirizar isso, que é um trabalho que vai ser muito mais fácil, que eu não preciso ter custo na minha folha. Então, assim, hoje a função do gestor é estratégica. E o gestor estratégico, ele vai trabalhar com base na estratégia da empresa. É meio redundante, mas é necessário falar isso. O RH está estratégico, né? Eu falo muito disso. Diga, Anderson. Não, eu acho que foi perfeito a sua posição, porque você já puxou um link para o líder 3.0, que é justamente o que você falou. Aquele tipo de líder que já se preocupa com o negócio da empresa. Aquele tipo de líder que já começa a se tornar, de fato, aquele profissional estratégico. Sim, até porque o que acontecia alguns anos atrás? Não estou falando tantos anos atrás, não. Eu acho que eu sou mais velho dos 3 aqui. Enfim, não vou falar a idade porque não sou obrigado. Mas eu acho que eu sou mais velho dos 3 aqui. E eu peguei uma época, imagino que vocês também, que era o seguinte: fulano sabe muito, então ele é um bom gestor. Ele vai, quando houver, tipo assim, no teu caso mesmo, Anderson, você que vem da área de TI, isso é uma coisa que era muito mitificada em TI. É o cara que mais sabe. Então, se amanhã vagar uma gerência, a gerência do fulano. E isso não funciona. Isso não tem como funcionar. Até porque, normalmente, pelo amor de Deus, TIs que estejam assistindo a gente, Anderson Clayton, normalmente a galera de TI não tem essa pegada de liderança. 90% não tem essa pegada de liderança. Acham, inclusive, uma grande besteira tudo que a gente está falando aqui. Então, assim, na verdade, isso mudou muito. E o fato do gestor passar a ser estratégico, na verdade, foi uma questão de sustentabilidade da liderança. Por quê? As empresas não têm mais interesse no cara que... O que era o gestor antigamente? Era o cara que apertava o parafuso melhor. Né? Hoje em dia, não. Eu tenho uma mão de obra barata para apertar o parafuso para mim. Então, é claro, eu preciso... às vezes até um software, né? Uma inteligência artificial... Sim, eu preciso ter uma pessoa que aperte parafuso, né? Nem que seja a pessoa que fica na parametrização do software, ok. Mas eu preciso ter uma pessoa que faça essa atividade. Mas eu não preciso absolutamente de um gestor olhando o cara parafuso apertado.
E com base nisso, a gente começa a ter, e aí eu volto para aquela conversa do RH, embora a gente saiba que o tema RH 4.0 tenha sido brilhantemente defendido pelo Flávio Valiati, e eu não faço nem sombra a ele, mas só para fazer um breve comentário. O RH até 15, 20 anos atrás era um balcão, onde tinha ali um departamento pessoal, no máximo recrutamento e seleção. Hoje em dia, RH é uma área estratégica dentro das empresas. Hoje em dia, o RH é chamado junto com os heads das áreas, junto com as diretorias, para entender, para, direcionar a equipe para remar para o mesmo lado. E com base nisso, o líder passa, né, necessariamente a ser preparado pelo RH das empresas, estrategicamente, para responder à estratégia. E aí a gente entra muito no conceito de trazer, desde um olhar mais apurado para as competências do colaborador, né? Eu não tenho mais apertador de parafuso, eu vou dar esse exemplo até o final da live, mas assim, eu não tenho mais o apertador de parafuso e eu passo a precisar fazer uma gestão smart, né? Imagino que todos saibam o que é smart, mas Ellen, você quer me complementar? Bom, vamos lá, vamos definir a sigla SMART, né? S é de específico, A de atingível, né? Não, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T com prazos, né, definidos. Legal. E assim, mas por que a gente precisa ser smart? Passei na prova do Bruno. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, hein? Quem sabe faz ao Foi vivo. combinado e eu sei que foi pior que assim, eu queria que você falasse sobre o smart, não foi mal, eu deveria ter falado antes, foi mal mesmo. Mas assim, É que por você que falou que nem todos conhecessem a sigla, né? A gente não mandei mal, identificou a sigla. Eu fui 2.0. Vocês que estão me assistindo não sejam como eu. Mas assim, por que tem que ser smart? É porque, assim, justamente a gente entendendo a sigla, né? Porque se ele é específico, a gente já está delimitando o que você espera da pessoa, né? Ele é específico, você está dando as coordenadas daquilo que você espera. Ele é mensurável, eu consigo medir, avaliar se a pessoa está conseguindo entregar aquele resultado, sim ou não. Então, ele precisa ser, né, mensurável, a gente precisa poder acompanhar esse processo. Atingível, eu estou dando uma meta absurda para ele ou eu estou dando uma meta atingível? Obviamente que a gente sabe que a meta ela precisa ser desafiadora, uma meta já se parte desse princípio, mas ela é atingível? Está desafiadora e atingível? Né? Então, se sim, ok, está dentro do processo. Ela é relevante? Qual é o grau de importância que essa atividade tem no processo e no resultado como um todo? Então, se ela é relevante, se ela tem importância, ela é smart também. E com prazo, né? A gente precisa delimitar, olha, você vai ter, em 30 dias, a gente precisa que o resultado X seja atingido. Assim, sempre trabalhar com essa coerência para que a gente consiga dar um direcionamento para as pessoas e para que as pessoas que estão recebendo, né, essa solicitação, essa atividade a ser executada, também consigam ter a clareza daquilo que elas precisam fazer. Exatamente. E aí, gente, como já foi falado aí brilhantemente pela Ellen e pelo Bruno, a gente chega de fato na liderança 4.0, que é o modelo que a gente está defendendo. Imagine um cenário. Hoje a gente está com 4 gerações existentes, né? É a primeira vez em toda a história. Já temos hoje dentro do Brasil alguns cases, que inclusive já postei no meu LinkedIn, de empresas que já estão adaptadas à indústria 4.0. Fiat é uma, Scania é outra, Coca-Cola aqui no Rio é outra. Imagina o seguinte, você tem uma empresa que está se adaptando à indústria 4.0 e os seus líderes, eles estão adaptados à indústria 4.0? Ou outro cenário, você vai começar a trabalhar numa empresa onde o líder é 4.0. Como que você vai lidar com ele? O líder 4.0, gente, ele começa a lidar com situações dos nossos dias atuais, como, por exemplo, adversidades, culturas, habilidades interpessoais completamente diferentes, que são baseadas exatamente nesses tipos de perfis diferentes, né? Dessas gerações diferentes, né? A gente já se fala que a geração Z, que é a última agora dos jovens,
ela deve assumir a grande maior parte do mercado de trabalho e também de consumidor em 2025. Como que a gente vai lidar com esse novo pessoal? Eu tenho um específico na minha equipe, eu não sei se está assistindo, mas é um perfil totalmente diferente de pessoas para você poder lidar, entendeu? Você precisa ter uma habilidade de aprendizagem e compreensão muito maior, algo que você consiga mensurar, algo que você consiga ter experiências e conhecimentos, inteligência emocional, enfim, um tipo de situação hoje que virou até meio que, não vou falar moda, mais que muita gente vem falado hoje em dia, né? De um lado, você vai lidar com uma grande quantidade de tecnologias, softwares, robôs, e do outro você tem que lidar com pessoas, você precisa focar com pessoas. E você tem um time que vai ter que lidar com essa tecnologia. Como que você, líder, vai lidar com essas duas situações? Você precisa ter inteligência emocional. Por outro lado, você começa a receber uma grande quantidade de informações que hoje você, inclusive, tem no seu celular e você precisa tomar decisões rápidas, imediatas. Porque se você olhar para trás, se você somente ficar olhando pelo retrovisor, você vai perder. Porque hoje a concorrência é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido. E os nossos clientes e consumidores querem essas informações muito rápidas. Porque ele tem na palma da mão. Então você precisa tomar decisão na hora, você não pode tomar decisão no dia seguinte. O líder 4.0, ele precisa ser capaz de fazer isso. E não deixar de ter foco no resultado. E principalmente, ter foco em pessoas. Porque sem pessoas, nada disso funciona. Quem faz isso funcionar são pessoas. E você precisa enganjar esse time, você precisa desenvolver talentos, você precisa motivá-los para que eles consigam trabalhar nesse ambiente, nesse novo cenário. E inovação, que assim, hoje todo mundo fala de inovação, tem que inovar, tem que ser criativo, tem que ser pensar fora da caixa. Inovação hoje faz parte de uma característica do novo líder 4.0. Ele precisa inovar, ele precisa trazer ideias, ele precisa trazer algo para a sua companhia que faça sentido. Falei besteira, Ellen e Bruno? Não, total sentido. O que eu vejo, qual é a minha percepção, né, com relação a essa evolução? A necessidade de cuidar das pessoas, ela não é uma necessidade que surgiu agora, ela é uma necessidade que a gente tem desde sempre, na verdade, né? Desde que nós começamos a evoluir nas lideranças, como a gente falou desse panorama geral, cuidar das pessoas, ela sempre foi uma necessidade. Só que nós chegamos a um ponto que esse processo ele foi afunilando, que agora a gente não tem mais escolha, os líderes não têm mais alternativa. Eu quero ser aquele líder autoritário, autocrático, no estilo antigo. Não tem mais espaço para esse tipo de líder hoje no mercado. E cada dia que passa, essa realidade vai se tornando mais latente, menos espaço tem para essas pessoas. A gente pode dizer que esse tipo de liderança está com os dias contados. Né, para a alegria de muitas pessoas que ainda têm esse perfil de líder. É um estilo de liderança que não se sustenta. Então, o que acontece? Hoje, cada vez mais nós temos de um lado a evolução tecnológica muito forte, mas do outro lado nós temos as pessoas. E o líder tem que fazer essa conexão, conectar as pessoas com a tecnologia. Então, ele vai ter que ter esse jogo de cintura, essa maestria de fazer essa conexão de tecnologia com as pessoas. Então, assim, não tem mais como fugir dessa realidade. Por muito tempo, houve margem para outro tipo de liderança. Mas hoje, o líder que não souber cuidar de pessoas, que não entender de competências e habilidades pessoais, esse cara está fadado ao fracasso como líder. Sim, embora eu seja RH, eu sou muito processual, então eu gosto de fazer que algumas coisas sejam bem explicadas. Por que o líder não 4.0 não vai sobreviver ao mercado, como a Ellen bem disse? Não é porque o RH quer. É porque, assim, se você olhar, há 10 anos atrás, a gente via, como eu coloquei ainda alguns minutos atrás, a gente via um papel circular passando pela equipe, dando esporro em toda a equipe.
Isso não existe mais, isso hoje em dia é entendido como assédio. Então, o mercado vem mudando porque as leis vêm mudando, os comportamentos vêm mudando, as pessoas e seus hábitos vêm mudando. O que antes era tolerável, hoje não é mais tolerável. Eu trabalhei em uma empresa em que, por muitos anos, a mulher não podia incluir o marido no plano de saúde. Só o marido podia incluir a mulher. Se você parar para avaliar isso, não tem o menor sentido. Nenhum sentido nisso. E a partir da entrada de um RH mais estratégico, naturalmente não só a mulher inclui o marido, como o marido inclui a mulher, como o marido inclui o marido e a mulher inclui a mulher, porque estamos falando de diversidade, estamos falando de companheiros como um todo. Então, assim, isso são evoluções naturais da sociedade e, naturalmente, evoluções que têm que ir para o líder também. E aí, usando o exemplo do Smart, Ellen, que eu acho que você explicou muito bem, parabéns, você vai ganhar hoje um bombom ao final da nossa live. A gente tem, assim, algumas situações para pontuar. Vou te dar um exemplo. Você colocou aí da questão de ser algo, por exemplo, mensurável. É diferente eu chegar e falar assim, Ellen, você tem que melhorar o seu trabalho. Tá, no que ela tem que melhorar o trabalho dela? Qual é a meta que eu estou estipulando para ela? Em quanto tempo eu quero ver a evolução da Ellen enquanto profissional? Isso é smart, isso faz com que um líder se torne um profissional, enfim, mais antenado com a nova tendência. Eu acho interessante que, assim, quando eu paro para olhar, tem algumas coisas que eu acho que eu tive a oportunidade de ser 4.0 sem saber que isso existia. Por exemplo, porque assim, eu nunca entendi que o meu funcionário tinha que fazer 8 às 18 necessariamente, se ele tivesse um problema para resolver às 16 horas. Porque eu sabia que no dia seguinte aquele cara às vezes ficava para mim até 19, 20 horas ali. Então isso para mim foi sempre uma coisa tão natural, tão tranquila. Eu acho que isso é mais da nossa geração, inclusive. Tá? Eu ainda vejo um comportamento de algumas empresas, companhias e líderes que não. Você tem que cumprir o 8 às 18. E aí o que acontece? Quando você, como líder, tudo que te importa é o cara cumprir de 8 às 18, lembre-se que um dia você pode precisar dele até às 20. E a gente sabe que hoje as empresas não têm budget para hora extra. As empresas vêm lançando aí, eu não sei, assim, não vou colocar ninguém em situação delicada, mas mais do que nunca eu tenho visto, até pelos que meus clientes vêm conversando, pessoas comuns, a gente não vê pagamento de hora extra hoje, isso é um encargo caro para as empresas. Então as empresas vêm lançando mão aí de banco de hora, né, que também é uma responsabilidade, porque é perda de produtividade em algum momento ou despesa financeira caso haja desligamento do colaborador no meio do período. Então, o que a empresa vem fazendo? Tentar flexibilizar a jornada. Tentar fazer com que aquele cara, se ele não tiver 10 horas para fazer ali dentro, que de repente ele faça 6 horas bem feitas e que fique ali disponível para quando for necessário. Por exemplo, tua área, Anderson, quantas vezes você não trabalha de casa? Nossa área, inclusive, foi aqui... Hoje, se você for parar para pensar, olhar para o mercado, é a área que mais usa o sistema de home office. Você hoje tem desenvolvedores que as pessoas, inclusive, contratam por freelance e o cara trabalha em casa. Tem muito. Isso já virou uma prática de mercado. Pois é. O Osvaldo até perguntou, o líder 4.0 terá que buscar se qualificar em tecnologia? Eu acho que todos nós, em algum momento, vamos ter que, nem que seja a nível usuário, vamos ter que nos qualificar minimamente em tecnologia, né? Vou dar um exemplo bobo de RH. É difícil hoje você pedir para o candidato levar xerox de documento no ato da admissão dele. Porque eu não preciso daquilo para nada. Eu preciso daquilo escaneado para mandar para a social. Então, assim, minimamente, eu preciso que a pessoa saiba utilizar um scanner. Minimamente, eu preciso que o meu candidato, quando eu faço uma entrevista, que ele faça de repente uma entrevista por Skype. Isso é muito importante, que a pessoa esteja bastante inteirada do novo padrão de liderança. Exatamente. Complementando a resposta do Bruno, Osvaldo, inclusive, eu não lembro se foi ontem ou se foi hoje, agora não estou muito bem lembrado, mas na live, inclusive, a última live que a gente fez, que foi com o Richard Vasconcelos, a gente falou muito sobre revolução da aprendizagem. O que está acontecendo? E isso, eu não vou falar só sobre aprendizado, mas isso tem tudo a ver com liderança 4.0. Tá? Por quê? O líder ele precisa estar antenado tanto para si e para o teu time. Tá? O que eu vou falar. A depreciação do conhecimento
tem caído drasticamente e caiu para 5 anos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a cada 5 anos você tem que desaprender e reaprender. É como se você tivesse que esquecer tudo que você aprendeu e aprender de novo. Tá? Imagina o seguinte, você está fazendo uma faculdade que talvez leve 4 ou 5 anos. Quando você terminar a faculdade, tudo que você aprendeu, você perde. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O líder 4.0, nesse novo formato, ele tem que estar sempre se autodesenvolvendo. E não só em tecnologia, mas também se desenvolvendo em habilidades e sabendo como usar isso com o teu time. Hoje, se você for olhar para o mercado, um dos problemas, um dos maiores problemas, eu diria, é a comunicação. As pessoas não sabem se comunicar. E com o advento da tecnologia, isso tem piorado. O líder 4.0, ele precisa ter a habilidade de comunicação muito enraizada. Porque se ele não tiver isso, como que ele vai conseguir lidar com um time que já não vai ter? Entendeu? Então, ou seja, você precisa estar o tempo inteiro se autodesenvolvendo, não só em tecnologia, mas também nas suas habilidades. Eu costumo dizer que o líder 4.0, ele é um maestro de competência, porque ele precisa ser capaz de se autodesenvolver e auxiliar o seu time a se desenvolver. É uma das habilidades do líder 4.0, desenvolver o time. Falei besteira? Isso, Anderson. Pode falar, Bruno. Desculpa. Não só... Ellen queria falar, perdão? Não, pode falar, depois eu faço comentário. Ela é muito fina, né, gente? Porque se, né, o pessoal ao vivo, né? Então, que isso, imagina. Me xingou agora no WhatsApp, foi bem desagradável. Na verdade, o que acontece? O que acontece? Ainda que eu precise tocar uma produção, porque eu tenho áreas ainda que são muito voltadas para a produção. Isso ainda existe. Tá? Eu tenho, por exemplo, pessoas que trabalham em análise de fatura, que isso ainda é um olhar muito humano, né? Contábil, fiscal, ainda existe. Mas hoje não existe mais o faz porque eu estou mandando. Não existe mais o faz porque eu estou mandando. Isso acabou. Isso caiu. Principalmente com essa geração aí que nasceu na década de 90, principalmente esse pessoal que nasceu em 2000 que está entrando agora no mercado de trabalho. Você chega para ele e fala assim, faz porque sempre foi assim. Gente, sempre foi assim, na verdade é um câncer no mundo corporativo, mas mais do que nunca, eles não estão nem aí, porque hoje em dia esse pessoal que acaba o ensino médio, eu ia falar segundo grau, mas eu já me acostumei a falar ensino médio, para não mostrar que eu sou velho. Esse pessoal que termina o ensino médio, eles não têm a nossa pretensão, porque quando nós terminamos o ensino médio, a gente queria fazer vestibular para passar para uma faculdade. Eles não, eles falam assim, se eu não fizer isso, eu vou fazer intercâmbio no Canadá. Né? Eles são desprendidos. Então, se eles chegam numa empresa como jovem aprendiz ou o que quer que seja, e você coloca para ele, tipo, faz porque eu tô mandando? Não tem sentido isso aqui, e eu já presenciei isso, tá? Eu não acho que é assim. Então, eu acho que, mais do que nunca, tudo tem que ser estratégico. E a liderança tem que ser, como você bem falou, um maestro de competências. Então, eu tenho que convencer. Na verdade, isso é o foco da liderança, né, Ellen? O líder é a pessoa que convence sem mandar. Na verdade, a gente está falando aqui de engajamento, né? Eu preciso influenciar positivamente as pessoas. Eu preciso vender as minhas ideias de forma com que a outra pessoa entenda que aquilo é pertinente e que ela se engaje também naquela demanda, enfim, naquilo que eu estou trazendo como importante para ela, né? Então, assim, o que é importante nisso? O líder, ele precisa saber dividir as estratégias da organização com os seus liderados para que eles se sintam fazendo parte dessa organização e entendendo qual é o direcionamento. Na minha visão, e muitas empresas que eu trabalho com os líderes que me trazem esse tipo de situação, é que os líderes mais antigos, eles estão tendo bastante dificuldades em lidar com as novas gerações, que é justamente o que o Bruno acabou de comentar, que são as gerações que, assim, você não basta você dizer, eu faço porque eu estou mandando. Você tem que mostrar o valor daquilo que você está pedindo, a importância daquilo que você está pedindo, de que forma aquilo impacta na estratégia e nos resultados, e como que ele faz parte desse processo, por que ele é uma peça-chave nesse processo, e aí você vai conseguir trazer o engajamento da pessoa para aquela atividade. E aí até eu queria falar de um comentário que a Cássia fez aqui no chat,
Ela falou Sim, sobre eu a ia falar disso carga agora. horária. Sobre a carga horária, né? Que o líder 4.0 é aquele que tem foco no resultado e não em quanto tempo ele vai levar para executar aquela atividade, né? Então eu queria ressaltar que é isso aí, Cássia, faz total sentido, assim. As pessoas, Brilhante, cara. elas precisam ter autonomia, né? E aí a gente entra num ponto que também é um tendão de Aquiles para os líderes, que é a delegação. O quanto eu consigo delegar tarefas, né, e confiar nas pessoas nas quais estou delegando para executar as atividades. Então, essas conexões, elas vão se fechando, e aí assim, a gente chega nesse cenário que é o cenário ideal, onde as pessoas trabalham por produtividade e não por tempo. Sim, é porque... Desculpa, Anderson, só para Vai pegar lá, o vai lá. gancho da Ellen. Vamos lá, hoje em dia, e eu acho que isso é uma crescente assim, absurda, eu estava conversando sobre isso na empresa que eu presto consultoria. O que você mais vê? Empresa grande pegando espaço comercial, abrindo mão de prédios próprios e pegando espaço comercial, por quê? Reduz a equipe. Hoje o que você mais vê em empresas... Quantos colaboradores seus, Anderson, trabalham com gabinete em vez de notebook? Nenhum. Ah, não. Não, nenhum. Por quê? Porque você pode ser que um dia você fale assim, fica todo mundo de casa amanhã. Deu greve dos caminhoneiros, por exemplo. Né? A saudosa greve dos caminhoneiros. Você não deve ter tido tanto impacto na tua produção como pessoas que precisam trabalhar num posto de trabalho especificamente. Então, assim, isso tudo está mudando. O posicionamento das empresas está mudando. Então, carga horária não combina com isso, gente. Se eu não tiver o mínimo de flexibilidade, maleabilidade, eu não consigo nada com a equipe. E, na verdade, o líder tem que ser maleável, o líder tem que ser flexível. Não adianta, colaborador meu que chega atrasado, eu mando embora. Amigo, vai por outro caminho. Porque aí das duas, uma. Ou você vai ter que mandar embora o tempo todo, ou você vai ter que se adequar aos novos tempos e conseguir entender, tudo bem, esse cara chega atrasado, mas ele faz isso aqui, ele faz aquilo. É claro, eu não estou justificando o atraso de uma pessoa numa reunião, em situações específicas, mas eu acho que hoje existem outros focos que o líder pode ter que agregam muito mais valor à atividade final e também à própria gestão da equipe. Acho que tem dois pontos aí que vocês falaram que era o que eu queria comentar. Você falou da questão da horária, e a Cássia também brilhantemente comentou, e a Ellen comentou da questão de delegar. Hoje, a gente já começa a lidar, tem alguns cases hoje no mercado, inclusive com esse tipo de estrutura, que além faz parte também desse modelo Líder 4.0, ele ser capaz de lidar como eu já mencionei, com metodologias ágeis. Ele precisa ter aquela mentalidade ágil. O que quero dizer com isso? Tem muitas empresas que estão deixando de ter aquela estrutura, né, vertical, que você tinha aquele organograma pesado, arcaico, engessado, e você já está começando a ter aquela outra estrutura horizontal. Só que você tendo essa estrutura horizontal, você não consegue ser um líder nessa estrutura se você não delegar. E, por contrapartida, se você não conseguir engajar teu time. Se você não conseguir fazer eles parte do que você está fazendo. E outra palavra que muito está se falando atualmente, propósito. Se você não fazer com o seu time, entenda que ele faça parte do propósito e que ele aceite fazer parte daquele propósito, que ele veja que o propósito da empresa, né, ou seja, o líder ele tem que ser capaz de transmitir esse propósito e que faça com que o seu time entenda que aquele propósito combine com o propósito dele. Então, se você não for capaz de lidar com esse tipo de estrutura, e eu posso citar algumas empresas que já estão utilizando esse tipo de estrutura, como a XP Investimento, como a Magazine Luiza, que são empresas gigantes no mercado e estão crescendo, como que você vai fazer? Se você não conseguir engajar, imagina o seguinte, você é contratado para trabalhar em uma dessas empresas, com esse tipo de cenário completamente diferente, o que você vai fazer? Se você não tiver esse tipo de pensamento, não estiver preparado, você não tiver esse tipo de visão, o que você vai fazer?
infelizmente vai acabar acontecendo o que a Ellen falou tempos atrás. Esse estilo de liderança, ele não vai conseguir se comportar, se sustentar muito tempo no mercado. E é por isso que a gente está sempre falando, que as pessoas precisam se preparar, elas precisam entender que tudo está mudando e e o novo líder ele precisa saber lidar com isso. Certo, gente? Eu acho que um ponto que a gente precisa acrescentar aqui é a questão realmente do quanto o líder investe no seu autoconhecimento, né? O que eu quero falar com a questão do autoconhecimento? É o quanto ele entende das suas habilidades e das suas emoções. Porque para que ele possa trabalhar com as habilidades e as emoções da sua equipe, do seu time, em primeiro lugar, ele precisa dominar e ter maestria em executar as próprias dele, né? Então, assim, o quanto essa questão de nós como líderes, mergulharmos no autoconhecimento vai fazer a diferença para que nós tenhamos essas habilidades de saber lidar com todo esse cenário. Porque, assim, eu preciso ter essa clareza de como eu me comporto, de como são as minhas habilidades comportamentais, para que eu possa lidar com o das outras pessoas. Lembrando que a gente tem num time aí pessoas com personalidades e comportamentos diferentes. Então, não são robozinhos trabalhando com você, né? São pessoas de gerações diferentes também, né? Que você tem uma experiência de vida diferente. Então, assim, o ponto de partida para que a pessoa consiga lidar bem, o líder consiga lidar bem com esse cenário, é realmente ele ter conhecimento sólido das suas habilidades e das suas competências. Quer complementar, Bruno? Eu estava no mudo. Eu não tô 4.0. Não, concordo com tudo que a Ellen falou. Eu estava, enquanto eu estava olhando aqui também o chat, e eu vi uma pergunta bastante interessante. Eu não sei se eu vou te responder como você espera, tá? O Luiz está perguntando sobre se alguém vai comentar sobre o efeito Hawthorne, que ele fala mais ou menos da relação entre as condições de trabalho e a produtividade do funcionário. E eu acho bem interessante levantar esse ponto, porque eu não tenho... claro, a condição de trabalho é importante, mas hoje a gente vê muito falso 4.0 revestido de puff, sofá, sala de bilhar, deixar o funcionário trabalhar de bermuda. Isso não tem nada a ver com liderança 4.0. É claro, é um estímulo a mais. Se eu consigo, de alguma forma, estimular que o meu colaborador fique mais à vontade, levar o pet para o trabalho, isso tudo são coisas interessantes, mas eu acho que o bom e velho ambiente de trabalho, com regras claras, com visão estratégica, porque eu acho que é isso que sempre faltou nas principais atividades operacionais, visão estratégica, né, de você saber onde a empresa quer chegar. Muitas vezes você vê o colaborador remando sem saber para onde está remando, ele só está remando. E eu acho que hoje isso já não cabe mais. E, ao meu olhar, eu acho importante, sim, que haja uma responsabilidade com a condição de trabalho. Eu acho, sim, que a condição de trabalho é totalmente ligada à produtividade, mas eu te digo o seguinte, isso a gente está falando de condição física, né, de trabalho. Ela é totalmente ligada, é claro que um maquinário adequado, uma instalação adequada, é claro que é muito importante, mas é muito importante, é um outro ponto que eu vou dar uma provocadinha, que é o seguinte, não adianta a empresa vir totalmente 4.0 e você chegar lá 3.0, né? De repente, não, minha empresa é tranquilo, trabalho de bermuda e chega a hora que eu quero. Se o olhar é esse, aí é você que está fazendo errado, né? Porque aí também é uma adaptação que o colaborador vai ter que fazer para esse novo modelo de trabalho. De saber que, tudo bem, você está levando o notebook para casa, mas é para trabalhar. É para trabalhar. De repente, tudo bem, não vou ter que... Pensa o seguinte, se você acorda 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 7, você de repente vai poder acordar às 6h30 para começar as suas atividades às 7, 7h15, enfim, de acordo com a flexibilidade que a empresa possa te conferir disso. Eu acho que há mudanças aí sim, e eu acho que mais do que nunca é importante que ambos os lados enxerguem a sua responsabilidade. A empresa, no sentido de realmente comprar o 4.0, mas comprar de verdade, não adianta de repente a gente colocar uma sala com puff, deixar o colaborador, botar o companheiro no plano de saúde, mas na hora de uma promoção, de repente, eu não promovo um cadeirante, porque ele é cadeirante, que são coisas que a gente sabe que existem.
E, enfim, eu acho que liderança 4.0 vai muito além desses estigmas. Eu acho que liderança 4.0, como a Cássia bem falou, que eu acho que a gente vai revisitar isso até o final, tem nada a ver com escala de trabalho, não tem nada a ver com nada disso. É produtividade, sim, mas uma produtividade estratégica, ligada ao negócio da empresa. Entender por que isso está acontecendo. Aperta aqui, tá, mas por que eu tenho que apertar aqui? Né? Até porque quando a pessoa sabe, ela tem condições de falar assim, não, eu estou fazendo isso aqui por causa disso. É diferente. É entender que eu tenho um recurso, de fato, do outro lado, e que esse recurso, pasmem, ele pensa. Sim, ele pensa. E ele não está ali só apertando o botão. Até porque... pode falar, Ellen, pode falar. Na verdade, eu só ia complementar com a questão de que a gente sabe que toda empresa e toda organização, ela é movida por resultados, né? Então, fazer essa parte analítica e o entendimento dos números sempre vai fazer parte do dia a dia e da vida de um líder, principalmente na liderança 4.0. Mas qual é o diferencial dele nesse momento? É ele fazer o cruzamento do que ele está lendo nos números com o comportamento das pessoas. E se ele quer mudar aquele resultado, aqueles números, de que forma ele pode apertar cada botãozinho de cada pessoa ali, né? Para poder fazer com que as pessoas entreguem melhor esse resultado. E aí a gente entra nessas questões de propósito, de entendimento de perfil das pessoas que você tem na tua equipe. Então, assim, você precisa conhecer e dominar esse aspecto de como as pessoas se comportam, né? Como as pessoas agem, para que você consiga entender o que motiva cada um. A motivação, a gente sabe que ela é um processo interno, mas eu preciso conhecer o que motiva cada pessoa do meu time, para quando eu precisar traçar uma estratégia, criar uma campanha ou algo no sentido para que eu engaje todas as pessoas por um resultado maior, eu entenda o que realmente faz sentido para cada um deles e consiga criar algo que todas as pessoas se engajem. Deixa eu dar um exemplo que eu acho muito interessante. É uma coisa que eu estou vivenciando. E eu, mais do que nunca na vida, estou fazendo muito processo seletivo, né? E agora como lado do RH. Eu sempre fiz muito como lado do gestor, agora eu tenho feito muito como RH. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: alguns anos atrás, você tinha que faltar ao seu trabalho para fazer um processo seletivo. Se alguma empresa te ligasse e falasse assim, Anderson, queremos falar com você amanhã, 8 horas da manhã. Poxa, amanhã nesse horário eu estou trabalhando. Então não vai dar para você participar. Era isso. Tipo assim, ele está interessado no problema dele, vire-se. Hoje, literalmente, assim que a gente acabar a live aqui, eu tenho hoje um candidato que eu vou entrevistar às 22 horas, porque ele me explicou, Bruno, eu tenho interesse em fazer o processo, mas eu gostaria de faltar o mínimo possível ao meu trabalho. Então eu tenho hoje eu tenho trabalho até 18 horas, depois eu tenho uma aula na faculdade, 22 horas eu estou em casa. Você pode me entrevistar nesse horário? E eu falei, sim, posso. Eu posso entrevistar você nesse horário. Por que eu posso entrevistar esse cara nesse horário? Esse cara está me trazendo o valor da integridade. Ele não está querendo passar por cima da empresa dele porque fazer um processo para um outro local. Ele está me mostrando que ele valoriza a oportunidade, mas que ele também valoriza onde ele está. Esse cara já é um candidato interessante para mim, já numa primeira análise, só pela forma dele se posicionar. E isso é um olhar diferenciado. Há alguns anos atrás isso seria, nossa, que cara abusado. Quer ser entrevistado 10 horas da noite, ele está achando que está onde? Né? Seria esse olhar há alguns anos atrás. Então, mudamos as cadeiras, hein? Agora a Ellen está do meu lado. Então, o problema era comigo. O Anderson fez um rodízio aqui para nós. Por isso que eu queria sair do meu lado, eu entendo. Eu acho que foi na minha, cara. Eu acho que foi na verdade, minha eu belisquei ele, por isso que ele saiu do meu lado. Vou sair para voltar pro lado do Anderson. Mas para mim aqui tá do mesmo jeito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser maleável, sim, em tudo, tá? E posso dar um outro exemplo? Ou já estou falando demais? Não, pode, vai lá. Ao vivo mesmo que eu esteja falando demais, eu vou falar, claro, querido. Não, porque esse exemplo, cara, eu acho que é super 4.0, só que assim, um exemplo negativo de não ser 4.0. Eu já falei sobre esse assunto, Ellen já conhece, Anderson já conhece, mas eu acho que sempre vale voltar. Logo que eu saí da empresa que eu trabalhava no ano passado, eu fui chamado menos de 2 meses depois para um processo seletivo para uma empresa que eu sempre quis trabalhar, assim, uma empresa que eu realmente sempre tive em alta conta. A gerente de RH me chamou no LinkedIn e ela me entrevistou em uma primeira etapa para ser coordenadora administrativa de uma área específica dessa empresa, que eu prefiro não falar o nome, até porque eu ainda respeito muito essa empresa.
E eu, assim, sabe aquele processo que você fica uma hora e pouca, assim, eu e ela conversando, e eu saí de lá e falei, pô, a vaga é minha. A vaga realmente não, era muito claro que ela gostou, tanto que ela me mandou um inbox no LinkedIn, pô, você foi muito bem, espero tê-lo conosco em breve e tal. Falei, pô, legal. Claro, tem variáveis, mas tinha grande chance da vaga ser minha. E uma semana depois eu sou chamado para voltar lá para fazer um processo, para fazer um teste psicotécnico, acho que não é psicotécnico a palavra, um teste de lógica, de raciocínio lógico, que eu acho pertinente, tá? Eu acho que faz parte do processo seletivo. E aí, no final, vem uma menina que estava me entrevistando, uma recrutadora, traz um notebook e fala assim, agora é a prova de Excel. E eu olhei para ela e falei assim, mas prova de Excel, mas o meu Excel não é avançado. Meu currículo está Excel intermediário, não me sinto apto para fazer uma prova de Excel. Não, mas se você vai ser coordenador, vai trabalhar com indicadores, você tem que saber Excel. Pergunta número 1. É o coordenador que precisa extrair indicadores? Não é uma mão de obra muito cara para isso? Pergunta número 2. O Excel não pode ser aprendido na posição? Pergunta número 3. Você quer um gestor ou quer um rapaz que vê Excel? Então eu acho que isso sintetiza muito, e é claro, naturalmente declinei do processo, não quero uma empresa que trabalha com essa filosofia. Vi há pouco tempo que a gerente de RH não está mais na empresa, pelo LinkedIn. Acho que isso explica muita coisa. E aí pergunto a vocês, isso vai totalmente na contramão de liderança 4.0. O líder 4.0 não precisa saber Excel, desculpa. O Excel faz parte do trabalho dele, mas é uma mão... O Anderson, por exemplo, o Anderson é CFO, COO, se a porra toda... Ih, eu falei palavrão no canal dos outros, desculpa. Se tudo... agora eu já falei, né? Se a porra toda na empresa dele. Mas, Anderson, você que gera os indicadores da sua área? Não. Você analisa. Eu analiso, mas não sou eu Eles que vêm gero. para você. Sim. Só Por quê? analiso Porque os você números. é gestor. Sim, exatamente. Eu não tenho por que ficar trabalhando com Excel. Não, o que se espera de você, Anderson? Espera-se que a sua equipe esteja empenhada em atuar dentro da estratégia da empresa, que você esteja atento a quem são seus talentos, em reter os seus talentos, né? Que você faça uma avaliação de desempenho justa de cada colaborador seu, que você esteja ali identificando quem são os potenciais do futuro, porque você tem que ter uma sucessão. Se você daqui a 5 anos quiser estar onde você está, não é normal, tem alguma coisa errada com você. Então, assim, tudo isso são características de um líder 4.0. E aí, quando você me fala do Excel, mano, I rest my case. Eu ia até... os comentários que eu ia fazer eram do gancho anterior que vocês estavam discutindo, mas eu acho que você me deu mais um gancho para poder complementar. O que a Ellen estava falando e o que o Bruno falou anteriormente, né, de que hoje você pede as pessoas para fazer, elas criticam. As pessoas hoje precisam ser críticas. É uma das habilidades que você precisa ter nesse novo cenário de revolução industrial, nessa quarta revolução industrial. Você precisa ser crítico. Você não precisa simplesmente acreditar em tudo que te falam. Até por isso que recentemente estavam muito se falando em fake news e tal, que as pessoas falam, procurem, veja se aquela informação é correta e tal. Você precisa ser crítico. E hoje, a nova geração, inclusive, ela é crítica. Se você pedir para fazer, ele vai querer saber por quê. Ele vai querer que você explique para ele qual o resultado do trabalho que ele está fazendo. Ele não vai simplesmente fazer. Então você precisa aprender a lidar com isso. E o que o Bruno acabou de falar muito bem, de Excel e tudo mais, e de automatizações, etc., a gente está falando de um cenário que você vai ter informações em tempo real. Tem lá os 9 pilares da indústria 4.0, onde um deles vai coletar informação, o outro vai gerar esses números para você, você vai ter as informações na mão. E hoje já existe algumas profissões, que são as profissões do futuro. Uma delas hoje, por exemplo, é o cientista de dados, que é justamente esse cara que vai fazer essa análise, que é o que a gestora lá de RH queria que o Bruno fizesse, não tem o menor sentido.
Então, hoje já tem algumas profissões que estão surgindo justamente para você poder aprender a lidar com esses dados. O dado, a informação, é o novo petróleo, gente. Vai valer mais do que petróleo. Se você, se você parar para perceber um pouco, você vai ver que o seu celular está te ouvindo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Já teve vezes que eu estava conversando com a minha esposa sobre um determinado tipo de assunto, e eu sempre uso esse exemplo, mas tem um outro que inclusive aconteceu essa semana, e a gente queria saber mais sobre aquele determinado assunto, ela abriu o Google Chrome e ele já trouxe a pesquisa preenchida para a gente. Essa semana um amigo meu mandou até no grupo dele, ele estava na casa dele com a esposa dele, falou com a esposa dele, a gente precisa ir no mercado. O iPhone dele disparou uma mensagem falando que ele estava a 4 minutos do Presonic. Então, ou seja, imagina um novo líder lidar com essa quantidade de informação em tempo real. Você não precisa mais de pessoas para fazer isso, você precisa de pessoas que te entregam valor, que te entregue, de repente, o cientista de dados, ele vai fazer justamente essa análise para transformar o dado bruto, que não é informação, em informação, e te entregar para você analisar. O novo líder, o líder 4.0, ele vai estar o tempo inteiro analisando indicadores, porque ele vai ter esse indicador em tempo real. Você deixa de ser daquelas mãos de obra que era gerar essa informação, porque, de fato, se você pegar o líder 2.0, o líder 3.0, ele ainda se preocupava com isso, e muitas vezes ele se envolvia nesse tipo de atividade que era gerar essa informação para ele poder passar para a diretoria e etc. Acabou isso. Acabou. Ele não vai mais gerar dado, ele vai analisar dado, e ele tem que ser capaz de fazer isso. Entender o negócio que ele está trabalhando, entender a empresa que ele está trabalhando e ser capaz de analisar isso e, inclusive, delegar para o teu time. Certo, pessoal? E a delegação envolve muito a questão de confiança, né? Eu sempre falo isso, que para você poder delegar, primeiro você precisa confiar. Se você não confia que as pessoas vão executar as atividades que você necessita, você enquanto líder, né? Você vai ter muita dificuldade em delegar as tarefas. Então, o primeiro passo para você poder exercitar bem a delegação é você realmente ter a confiança. E como é que você vai adquirir confiança? É conhecendo especificamente as habilidades de cada pessoa do seu time. Então, vejam assim, o quanto a gente está falando aqui, que essa questão de conhecer as pessoas é um fator determinante para o líder 4.0. Exatamente. E eu acho que um outro quesito muito importante que complementa todo esse assunto que a gente está falando é ouvir. Inclusive, Deus fez 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para você falar menos e ouvir mais. O líder 4.0, ele tem cada vez mais que praticar essa habilidade. Ele precisa ouvir o seu time. Porque senão ele não vai conseguir manter um time engajado em uma estrutura que é horizontal. Essa estrutura engessada, ela está deixando de existir. E já se existe umas estimativas que diz que daqui 5 anos, no máximo 10 anos, a maioria das empresas já não vai ter mais aquela estrutura engessada, aquele organograma engessado. Você precisa se preparar. Tem uma pergunta aqui, que aí eu acabei pegando ela aqui, porque senão a gente ia se perder aqui no chat, que foi feita pelo Luiz. Aí eu queria que o Bruno L me ajudasse aqui. É uma pergunta que estava lá embaixo no chat, mas eu consegui achar. Ele até perguntou assim, fala-se muito de inteligência emocional, mas gostaria de saber dos palestrantes suas opiniões sobre inteligência espiritual e inteligência vibracional. Se isso faz parte das inteligências, né, das características do líder 4.0. Bom, posso começar? Minha percepção, né? Você enquanto líder, é aquela coisa, você primeiro precisa se liderar a sua vida, né? Liderar a você mesmo para depois você conseguir liderar as pessoas. Então, essas questões, né, espirituais, vibracionais, elas fazem parte do processo da vida da pessoa. Então, assim, cada um tem suas crenças e, enfim, seus paradigmas, mas o importante nisso tudo é nós, enquanto líderes, estarmos alinhados com aquilo que a gente acredita. Então,
para nós, para mim, dou uma importância enorme para essas questões de equilíbrio, né, emocional, espiritual e etc. Então, realmente, se isso não estiver alinhado para mim enquanto pessoa, eu não vou refletir esse alinhamento enquanto líder. Então, na minha percepção, é uma questão de naquilo que você acredita, naquilo que é importante para você e estar alinhado com isso. Se você está alinhado com essas percepções e com essas crenças, você vai conseguir transmitir essa leveza, enfim, né, para o seu time também, na sua liderança. Bruno? Na verdade, gente, ninguém é melhor do que uma coach para explicar sobre esse tipo de comportamento. Acho que é isso, sim. Eu acho que, antes de mais nada, o líder ele tem que se conhecer, ele tem que saber para onde ele está remando, porque só assim vão segui-lo. Eu gostei também de uma pergunta da Silvia aqui, tá, Anderson, que ela botou aqui. O problema não é ser multitarefa, é ser pega de surpresa. Ou seja, é contratada para uma coisa e faz milhões de outras coisas. Não tem como ser ágil nesse cenário. O que nós achamos? Silvia, vamos por partes. Eu acho que cada vez mais algumas atividades não vão existir. Então, hoje, eu não sei dizer exatamente de qual realidade você está falando, mas eu acho que hoje, cada vez mais, busca-se um profissional multitarefa. Tá? No entanto, multitarefa não é bagunça. Multitarefa é aquela pessoa que tem que estar, enfim, ligada à estratégia da empresa. Eu vejo que um dos grandes pilares para o futuro, pelo menos para os próximos 10 anos, é a questão reputacional das empresas. Tá? Eu acho que cada vez mais as empresas vêm se preocupando com a reputação. Tanto que você vê que hoje em dia alguns desligamentos não são feitos como eram feitos no passado, algumas questões já não são tratadas como eram tratadas no passado. Então eu acho que cada vez mais as empresas que utilizam a mão de obra de uma forma, de repente, irregular, elas vão acabar mudando essa postura em virtude do risco reputacional mesmo. Não vou mencionar nome, mas assim, eu sempre falo esse exemplo porque é um exemplo recente e que chegou aí a grande público. Uma famosa rede de supermercados na qual o segurança matou um cachorro porque o diretor ia visitar a loja. Isso quase quebrou a rede. 2 lojas foram fechadas após esse escândalo. Então, assim, o reputacional vem sim numa grande frequência. Então, hoje, se a gente começa a observar pelo Glassdoor, pelo Ministério Público, Ministério do Trabalho, que existe uma grande concentração de processos, reclamações trabalhistas a respeito de uma determinada empresa sobre um determinado assunto, você tem a certeza que isso vai mudar. Não estou em absoluto estimulando ninguém a tomar medida nenhuma de delegacia do trabalho, nada disso. Só estou dizendo o seguinte, cada vez mais as empresas começam a preocupar-se mais com a reputação, até porque não adianta mais ser só produção. A reputação hoje, com rede social, em 5 minutos você destrói a vida de uma pessoa. Em 5 minutos você destrói a vida de uma pessoa. Com 100 mil compartilhamentos você acaba com uma carreira. Temos aí um ator da Globo famosíssimo por mais de 30 anos, galã de novela, que hoje em dia você nem ouve mais falar dele em virtude de uma questão que tomou grande vulto. Então, assim, hoje com a velocidade de informação, com a velocidade de rede social, você não precisa mais comprar espaço na mídia. Basta você compartilhar uma informação. Então, dentro disso que eu te falo é o seguinte, Silvia, na minha opinião, os profissionais têm que ser cada vez mais maleáveis e multitarefas, mas é claro, não pode ser bagunça, né? Eu não sei de que realidade você está falando. E as empresas elas vão se preocupar cada vez mais com o reputacional. Complementando o que você falou, Bruno, e colocou muito bem, Silvia, a gente está falando de um cenário onde você tem muita tecnologia envolvida. A gente está falando de um modelo líder 4.0 que muitas funções vão ser automatizadas. Você vai ter bot, robôs de algoritmos, inteligências artificiais e muitas dessas tarefas que hoje são feitas manuais estão sendo automatizadas. Inclusive, se a gente pegar o próprio RH, aproveitando até que a gente tem um maestro do RH aqui, tem muitas tarefas já de RH que são automáticas, inclusive de processo de seleção. O Bruno é um comediante. O Flávio entrou? Oi? Ele é um comediante mesmo. Hoje você já tem muita inteligência artificial atrelada ao processo de seleção.
Eu, inclusive, já testei algumas que, inclusive, até a primeira entrevista era feita pela inteligência artificial. Tinha do outro lado uma pessoa que era uma gravação simulando uma entrevista e tudo que eu falava era gravado e a inteligência artificial ela estava monitorando o que eu estava falando. E, inclusive, capacidade de saber se o que eu estava respondendo tinha a ver com a pergunta que me foi feita. Então, ou seja, cada vez mais a gente vai ter tecnologias envolvidas e as pessoas, esse monte de tarefas que hoje a gente faz, que muitas vezes é até braçais, elas vão diminuindo. E você vai ter que lidar cada vez mais com um tipo de informações diferente, tendo que agregar valor, tendo que gerar valor e trabalho, o emprego, ele vai virar trabalho. O que eu quero dizer com isso? Se existem estimativas, por que inclusive está havendo esse movimento que o pessoal hoje chama de pejotização, não sei o que, isso, aquilo, outro. Provavelmente, de repente eu vou entrar em algo aqui que vai fugir um pouco do assunto, mas provavelmente todas essas leis que a gente tem, CLT e tal, isso tudo vai mudar. Isso tudo tende a mudar. A gente está falando de um cenário onde um futuro próximo, a gente inclusive não vai ter tantas atividades dentro de uma empresa devido à sua grande quantidade de automatização e você muito provavelmente vai trabalhar em duas empresas diferentes. E o líder precisa também saber lidar com isso. Porque, não sei se o Bruno deu exemplo disso hoje ou foi numa conversa que a gente se preparando para a live, mas o que você tinha antigamente 50 pessoas fazendo, hoje você tem 20. E cada vez vai diminuir. Então, ou seja, você precisa sim de um profissional multitarefa. Só que a execução, ela tende a diminuir. E você fica focado em outro tipo de coisa. Tanto que, muito provavelmente, a gente tinha um mercado de trabalho que, se a gente pegar 10 anos atrás, ou não precisa ir nem tão longe assim, 8 anos atrás, você tinha um mercado de trabalho que estava exigindo muita especialização, né? A gente tinha um mercado de trabalho anterior a isso, que era o que é hoje, todo mundo tem que fazer um pouquinho de tudo. Depois se começou a exigir muita especialização, multiprofissionais. Eu passei por isso, eu fiz algumas especializações e tal na minha carreira justamente por causa disso. E hoje isso já está virando ao contrário. Por quê? Hoje não está se exigindo mais essas especializações e você tem que fazer um pouco de tudo. Isso tende a inverter de novo. E você começa a ter de novo especialistas mais especializados em algum tipo de função. Então, ou seja... Desculpa. Pode falar. Pode falar, Bruno. Praticamente já encerrei. Não, era só para fazer um adendo, mas eu realmente pensei que você tinha acabado. Se me permite só um adendo a isso, é o seguinte, é muito importante só lembrar o seguinte, as especializações cada vez mais têm que ser estratégicas, sem dúvida, mas assim, o nível superior ainda é importante, tá, gente? Muito embora a gente saiba que com o passar do tempo possa ser que cursos mais direcionados venham a ser o futuro, ainda não é o presente. Tá? Então, assim, o presente ainda assim, você vai conseguir vagas de maior... não tem outra forma de falar, você vai conseguir vagas melhores financeiramente falando quando você tiver um nível superior completo, quando você tem um MBA, quando você tem uma especialização. O que eu sugiro? Eu me lembro que quando eu falei em fazer um politécnico lá quando eu acabei o ensino médio, não vem ao caso o ano, eu lembro que eu comentei isso e falaram, não, isso não é reconhecido. E hoje em dia o que você mais vê são pessoas fazendo politécnico. Porque o politécnico ele é uma especialização dentro de um assunto. Por exemplo, antigamente para você atuar em RH, você tinha que fazer administração ou psicologia para se especializar em RH. Não tem a menor necessidade disso hoje em dia. Você tem um curso totalmente consolidado de gestão de recursos humanos, que é uma especialização que vai tratar um pouco de tudo. Então eu acho o seguinte, comece a buscar o que faça sentido para você, para a sua carreira, entendeu? Se for o caso um politécnico, procure um politécnico e faça especializações na sua área. Mas não esqueça que assim, ainda é sim importante o nível superior. É uma pergunta que eu recebo todos os dias, Ellen. Assim, mas ainda é importante faculdade? Depende, você quer ganhar 1.000 ou 3.000? E assim, a gente não pode esquecer que é um
muitas vezes, e aí eu diria a grande maioria das vezes, ele é um fator decisivo para você disputar a vaga ou não, né? Ele é um pré-requisito. E aí, se você não tem a formação, você não vai conseguir nem ser entrevistado. E aí, as suas outras competências que você tem, todas as outras habilidades, elas não vão poder nem ser vistas. Você não vai ter oportunidade para isso, né? Pelo fato de ser um critério já eliminatório se você não possui. Então, assim, realmente é uma tendência que acontece já lá fora, mas aqui no Brasil a gente não tem ainda um parecer, né, de termos isso vigente. Então, continuem, né, se dedicando, enfim, nas formações que elas são importantes, sim. Sim, E até te exatamente. complementando, e eu cortando o Anderson de novo, desculpa, agora vai você, Anderson. Não, eu só ia falar que exatamente, talvez o que eu falei pode ter parecido errado, acho que vocês Não, me corrigiram brilhantemente. Pode falar, Bruno. não, você não falou errado, não, só estou complementando mesmo. Porque, assim, você falou da questão de especializar, e de fato, é importante especializar. Mas, assim, é só porque eu lido muito com isso e imagino que Ellen também tire muitas dúvidas vocacionais no dia a dia. E sim, gente, faculdade é importante ainda assim. Ah, daqui 10 anos será? Não sei, honestamente não sei. Particularmente, e aí essa é para os meus haters, particularmente, eu acho o ambiente acadêmico importante. Eu aprendi muito na faculdade. Eu acho que eu passei a ter uma visão mais profissional da minha área na faculdade. E depois, com a especialização, passei a ter uma visão mais profissional ainda. Porque a especialização você consegue trocar entre pessoas que atuam na mesma área. Para mim, é importante. Tá? Isso é uma visão minha, Bruno. Eu não levo em consideração, de repente, no processo seletivo. Se o Anderson me disser a vida inteira que ele trabalhou com isso, não tem uma faculdade, eu vou avaliá-lo com isonomia como eu avaliaria um outro. Agora, se o dono da vaga falar assim, não, mas eu exijo faculdade, isso vai ser sim critério de corte, inclusive na inteligência artificial, Ellen. Né? Naquele momento da inteligência artificial, que o Anderson pontuou, você nem passa daquilo ali. Já nem passa, Pois é. E aquela visão romântica, que assim, isso me irrita um pouco, mas eu preciso falar, aquela visão romântica de, mas o RH tem que ler o currículo e entender que a pessoa... Gente, olha só, mundo real, Brasil 2019, país em crise, não está acontecendo dessa forma, amor. O que está acontecendo é, você tem as competências, você tem as palavras-chave, você tem a informação técnica, você tem experiência, porque experiência se comprova. Tá? Não pense que o seu currículo ser triado e você ser chamado para entrevista significa que você vai ser aprovado. Em algum momento do processo seletivo, até em perguntas-chave que o recrutador ou o gestor te faça, você pode cair ali mesmo. Então, assim, preocupe-se com a consistência do que você tem para entregar, preocupe-se com um bom currículo, preocupe-se com clareza de informações, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla de, assim, use palavras-chave, mostre resultados, porque isso sim é o que hoje faz sentido para as empresas. Exatamente. Bem, gente, eu acho que a gente até passou um pouco aqui do horário programado. A gente estava prevendo 1 hora de live. Só tem uma pergunta que a Silva fez lá embaixo, que ela perguntou algumas habilidades, não, alguns métodos ágeis. Hoje, Silva, o que se fala muito é Scrum, mas só que Scrum não é a metodologia ágil. Scrum é um framework que hoje é o mais utilizado, tá? Então, quando você fala de metodologias ágeis, você tende a utilizar algum framework para você poder aplicar, tá? Que são nada mais do que metodologias. Então, você tem aí Scrum, você tem Kanban, você tem Lean, você tem alguns frameworks que você pode utilizar e aplicá-los. Hoje, o que mais se fala e o que mais se usa no mercado, de fato, é o Scrum. Tanto que, por causa disso, 2 profissões novas, inclusive 2 profissões do futuro, já foram criadas, que é a de Scrum Master, que exige certificação, e a de PO, que é como se fosse um gerente de projeto, quem conhece mais um pouco sobre metodologia de projeto, que são 2 profissões novas que se requer certificação, que é o que a gente está falando aqui, que você precisa sim se especializar, você precisa sim se preparar. 2 profissões novas que você consegue hoje no mercado diante de uma certificação, tá?
Bem, gente, encerramos. Eu acho que a gente conseguiu entregar, né, o Bruno e a Ellen, o que a gente se comprometeu. E aí, vamos contar a novidade para o pessoal, Bruno, Ellen? Vamos sim, a Ellen caiu. Eu só queria fazer uma última contribuição antes. O líder 4.0, ele fala não sei, tá? Anotem isso. Ele fala não sei. Isso é uma das grandes quebras. A gente, por muitos anos, teve é uma teoria minha, tá? A babaquização do conhecimento. Então, eu não posso falar que eu não sei. Então, eu falo que eu sei, vou no Google, falo qualquer coisa só para dizer que eu sei. O líder 4.0, ele fala não sei. E ele não precisa saber tudo. Ele tem que ter uma equipe que complemente ao que ele... que vá suprir as deficiências. Uma coisa que, por exemplo... Não sei se é humildade, Roberto. Roberto está perguntando humildade. Eu não sei se é humildade. Eu acho que, na verdade, não deveria ser humildade. Eu acho que, na verdade, saber o teu limite. Coisas eu sei, coisas o Anderson vai saber. Se eu quiser saber de tecnologia, eu vou perguntar para o Anderson. Se o Anderson quiser saber de RH, ele vai saber, porque ele é de RH. Mas, assim, eu tô brincando. É porque eu brinco que o Anderson é de RH. Mas eu acho que o grande pulo do gato aí do 4.0 é a questão de saber... qual é o teu limite, qual é até onde você sabe. E outra coisa, você precisa, até botando no paralelo com o Excel, você precisa gerar toda a planilha, você precisa saber tudo o que acontece na sua área. Você é um gestor ou você é um operacional? Então, fica essa provocação. E aí, falando da novidade, você fala, Anderson? Pode falar, Bruno. Até porque você é o nosso CEO. Entendi. Eu não posso falar palavrão porque a gente está aqui ao vivo, né? Então eu vou agradecer pelo CEO. Fora do ar a gente conversa. Na verdade, o que acontece, gente? A gente vem aí num propósito de trazer essa informação sobre liderança 4.0. Primeiro porque a gente entende que isso é muito mal abordado, né? Como eu acabei de falar, as pessoas têm vergonha de falar não sei. Então falam qualquer coisa para responder sobre o assunto. E aí tem uma abordagem rasa, superficial, que não tem graça. Eu acho que nada substitui um bom conhecimento de alguns assuntos. E nós estamos nesse propósito, eu, Ellen e Anderson, de trazermos aí um workshop sobre o assunto, tá? É um workshop, na verdade, virtual. A gente pretende fazer aí 4 módulos, né, Anderson? Sim, exatamente. São 4 módulos, um para falar mais sobre a questão da história do 4.0, o segundo para falar sobre o líder 4.0, o que se espera de um líder 4.0, o terceiro para estimular exercícios de estímulo a essa nova realidade, e o quarto que é o fechamento. Então, bem em breve, a gente está anunciando aí esse processo, esse curso, né? É um workshop, na verdade. A gente pretende fazer esse workshop aí de forma virtual. É uma parceria do projeto RevTech com a Ellen Vivan, com o Bruno Resolve. E a gente gostaria muito de ver. A Silvia já botou, ainda bem que é virtual. Venha conosco, Silvia. Então, em breve, a gente vai estar divulgando aí data. Eu imagino que seja a primeira semana de novembro, se eu não me engano, não é, Anderson? Sim. A gente tem que preparar o material, mas já está mais ou menos esboçado. E... Não vai ser uma gravação, né, Anderson? A gente vai estar literalmente ao vivo com a pessoa. A gente vai ter uma turma formada, a gente deve utilizar o Zoom, que é uma plataforma que pode gravar o material, e a gente, bem em breve, né, vai divulgar isso melhor. Exatamente. Ellen, está ouvindo a gente? A gente estava anunciando aqui o curso. O que acontece, gente? A gente decidiu fazer esse evento, inclusive de hoje, para tentar desmistificar um pouco essa ideia de que eu, inclusive, recebi muitas mensagens, e, na verdade, eu sempre recebo. Já fui até chamado de burro por professor no LinkedIn. Mas a ideia nossa hoje era justamente mostrar para vocês que a liderança 4.0 é um modelo. Não é um marketing, não é um nome que foi inventado e nada disso. Se existem características próprias, se existem habilidades definidas, ou seja, se existe um modelo específico para você poder adentrar esse tipo de liderança. E ela não vai se existir somente na indústria, vai se existir em todo o mercado. Por quê? O que está acontecendo hoje no mercado é uma transformação
não diria uma transformação digital, mas uma transformação no nosso modo de pensar e de consumir. Todas as empresas hoje estão, de fato, buscando cada vez mais tecnologia para poder melhorar a sua performance, a sua eficiência e etc., independente se é indústria ou não. Então, ou seja, esse tipo de modelo ele funciona para qualquer empresa, não é só a indústria. Então, se você é uma empresa que trabalha se você trabalha numa empresa que presta serviço, você muito provavelmente vai lidar lá com tecnologias, com inteligência artificial, com Big Data e assim vai. Então, ou seja, é um modelo específico que tende a entregar um tipo de liderança para todo o mercado. Então, o nosso propósito é tentar preparar esses profissionais para esse novo modelo, para essa nova revolução de fato que a gente está vivenciando. Ellen, quer complementar? Não estamos ouvindo. E agora? Agora sim. Sim, tá. Então, eu gostaria de complementar no sentido que, assim, a gente pode imaginar que nós estamos num momento onde a gente está vendo isso a passos lentos. E realmente faz sentido a gente estar, se a gente comparar com outros lugares lá fora, nosso processo está mais lento realmente. Mas essa é uma realidade que não tem como voltar atrás. Nós já iniciamos o processo de industrialização 4.0 e, com isso, a liderança 4.0 também já se introduziu nesse cenário. Então, assim, independente de nós estarmos a passos menores e mais lentos, ela é uma realidade. E o que vai fazer a diferença? O que vai ser o diferencial dos profissionais e dos líderes, principalmente nesse cenário? É a preparação. O quanto cada um de nós estiver preparado para estar inserido nesse cenário, é como se a gente fosse nadar de braçada nesse processo, né? Se a gente tem a preparação. Então, é esse o nosso propósito, é esse o nosso objetivo, ajudar as pessoas e as empresas a estarem preparados para saírem bem, se destacarem nesse cenário. É isso aí. Então, gente, eu acho que a gente conseguiu aqui entregar o que a gente estava se propondo, o conteúdo que a gente estava se propondo. Aguardem aí que a gente vai divulgar nas redes sociais esse curso, a gente já está montando o material, já estamos preparando, tá? Como o Bruno já mencionou, ele vai ser totalmente online, então qualquer pessoa de qualquer lugar vai poder participar, tá? Inclusive, com isso você reduz custos de deslocamento, etc. Então, acho que vai ser muito mais atrativo e assim a gente também consegue oferecer um preço também mais atrativo, tá? Para que vocês possam se preparar de fato, tá? Então, fiquem aí ligados aí nas redes sociais que logo a gente anuncia. Pode falar, Ellen. Pesquisa rapidinha aqui no chat das pessoas que nos acompanharam hoje. Quem gostaria de participar desse treinamento? Só para a gente ter um panorama geral aqui. Só responde sim ou não aqui para a gente poder ter uma ideia. E só lembrando que não só online, como online e ao vivo. A gente não vai disponibilizar um vídeo gravado para vocês. A gente vai falar ao vivo. Vai ser algo que a gente vai poder trocar ao vivo com vocês. E não vai ser chat, né? A gente vai conseguir falar com câmera aberta, todo mundo conversando no ambiente mesmo. Exato, então, uma sala de aula virtual, tá? Com todo mundo interagindo. Tirando já estou mandando um boleto no e-mail de vocês aqui ao seguirem, gente. Exercícios práticos de aplicação imediata, essa é a ideia. Exatamente. É algo que realmente consiga agregar, tá? A gente, inclusive, demorou um pouquinho para anunciar esse curso, porque não adianta ser mais um curso, não é esse o nosso propósito. Se não fizer diferença na vida de vocês, não faz o menor sentido. Então, a gente pensou muito em como que a gente ia fazer isso, então a gente vai trazer algo realmente bem bacana para vocês. Quem não segue a gente no LinkedIn, né, aproveitando, linkedin.com/in/Bruno Duarte RH. Você, Ellen? Ellen Vivanco. Só colocar Ellen Vivanco lá que vocês me acham. Ellen com E sem H. E o meu...
E o meu Anderson Clayton, mas por favor, clique em seguir porque o meu número de conexão já está acabando. Eu já estou quase ligando pro LinkedIn para ver se eu compro conexão. Sigam Bem, a gente, gente, mantenham é isso contato aí. conosco, né? Isso aí. Então, gente, é isso. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês, todos que participaram, pelas perguntas, pela interação no chat, tá? Muito obrigado a todos vocês, e inclusive que ficaram até agora no final. E logo, logo a gente vai divulgar o curso aí para vocês. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Ellen. Pode falar, Bruno. Segunda-feira, último episódio da temporada de Ponte Aérea no meu canal, através do Zoom. Eu, Ellen Vivanco, Flávio Valiati e Kerly Barbosa. A gente vai conversar, às 19h30, horário de Brasília, a gente vai conversar sobre o novo RH. Coincidentemente, a gente vai estar falando sobre o novo RH. Então, quem quiser, por favor, venha conosco. Isso Se não aí. gostou de mim, vai pela Ellen. Então é isso, gente. Muito Então tá, obrigado a gente. todos. Obrigada de Fala aí. coração. Pode Obrigada de falar. coração a todo mundo que ficou com a gente até o final. Isso aí, gente. Grande abraço, muito obrigado a todos e até a próxima. Fiquem aí, Bruno e Ellen.